programa Quarta Dimensão se encontra na telinha da TV Vila Velha, a TV que o povo vê. Esta semana, saduceus modernos outra vez negaram verdades ensinadas por Jesus. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Foi lição do Mestre em Mateus 10, versículo 28. Eles correram ao Velho Testamento e retornaram com um versículo obscuro, que trata dos efeitos do pecado mortífero. É outra história. Os saduceus temem que os seguidores abram os olhos para a falsa doutrina do fôlego de vida, que eles dizem ser o espírito. Esta alma, o espírito, substituída por eles como o fôlego, é tão poderosa que, ao contrário do corpo, ninguém destrói. Mostra o logro. É Jesus quem diz: ninguém mata o espírito. De minha parte, jamais iria ao Velho Testamento para questionar algo que o Mestre ensinou. Isto demonstraria desconfiança. As lições que o Evangelho nos ensina, as palavras de Jesus ao paralítico curado que carregasse a cama, eu entendi a mensagem de imediato. A obrigatoriedade do descanso no sábado perder a validade. Jamais Jesus violaria a lei vigente. Bons amigos colaboram atrás das câmeras para gerar som e imagem. Com eles, na técnica, temos certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será misericórdia antes, depois adoração. Dentre procedimentos que ocorreram nas religiões, que ocorreram e que ocorrem diuturnamente, a adoração a Deus com certeza se encontra nos primeiros lugares. Em todos os cantos da terra, multidões se reúnem para louvações e agradecimentos. Cânticos, rituais, incenso e preces ocupam manifestações de incontáveis números de pessoas. Qual será o humor divino diante de tantas louvações? O Criador Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, estará carente destas repetidas e nem sempre sinceras demonstrações? Falando pela mediunidade do profeta Isaías, Deus se manifestou contrariado. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço. Isaías 1, versículo 14 e 15, palavras de Jeová. Percebam, meus amigos, que o próprio Deus se revela contrariado diante de louvaminheiros fanáticos. Aquilo que eu chamo de exageradas aleluias aborrece Deus. Quando as relações com o alto adquirem aspectos claramente interesseiros de troca-troca, a paciência divina se esgota. Não há tatu que aguente ladainhas intermináveis. Memorizem as palavras de Jeová:
citadas agorinha mesmo. Quando multiplicais as vossas orações, eu não as escuto. Deus fecha os ouvidos. O Senhor das alturas, aborrecido, desliga o áudio, e o devoto pouco sério, dali para diante, falará sozinho. Valerá perguntarmos: estarão limpas as nossas mãos? Vejam vocês que os pés nos conduzem para lá e para cá, mas são as mãos que executam o bem e o mal. Para socorrer ou para violentar, nos dois casos, usamos as mãos abertas ou fechadas. Acariciar ou esbofetear exige idêntica energia. A mesma energia que nos foi emprestada por Deus. Reivindicamos saúde em nossas preces diárias. Será que nós, em contrapartida, partilhamos autodeterminação física com os aleijados e os que curtem deficiências? Fica no ar a pergunta. Alguém já emprestou seus olhos para orientação de cego, sem rumo na cidade grande? O texto nos diz que os judeus do tempo de Isaías mancharam suas mãos com sangue, e Jeová rejeitou suas oferendas e preces. Jeová desviou seus olhos daquela gente. Quando desejamos de fato louvar ao Senhor, nossas mãos precisam necessariamente estar limpas. Se persistirmos indiferentes, continuaremos vítimas. Teremos que localizar e afinar corda do nosso violino antes de executar o espetáculo. Se no momento em que entregares tua oferta, lembrares que teu irmão tem algo contra ti, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois volta e complementa a tua oferta. Mateus 5, versículo 23. Quando o Criador disse ao homem do sexto dia: enchei a terra e dominai sobre ela, ele não determinou escravização. Escravocratas não fazem a ideia de Deus. Manter relação harmônica com o próximo e a natureza em torno será a primeira condição de acesso ao oratório divino. Francisco de Assis se manteve nestes parâmetros. Ele retratou o entrelaçamento que deve existir entre todos os seres do universo. Francisco de Assis falava com animais e feras. A irmã Lua e o irmão Sol mereceram páginas de exaltação cantadas pelo menestrel de Assis. A vibração da alma, sintonizada nesta frequência, produz onda que se propaga pelos quadrantes do infinito. O Apocalipse descreve momentos desta exaltação mística. Eis que Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que tinham escrito sobre suas testas o nome dele e o nome do Pai. Apocalipse 14, versículo 1. Ouvi voz do céu como estrondo de muitas águas, e grande trovão, semelhante ao som de tocadores de cítaras. Apocalipse 14, verso 2. Quando o ser humano se torna elo da corrente cósmica, a natureza serve ao comando respeitosamente. Alain de Botton descreveu o episódio pertinente para a nossa exposição. Tratando-se de algo sobre a interação de humanos com feras,
Aproveitamos o fato para enriquecer a nossa palestra. Alain de Botton visitou nos contrafortes do Himalaia templo que se construíra com aromática floresta de cedros. Há muitos tigres na região, explicou o monge, mas eles não os consideram feras. Vejam só que coisa maravilhosa. O abade da congregação conversa com eles, sem nenhuma prevenção de parte a parte. Na hora do crepúsculo, o religioso vai até a varanda e utiliza a sua bela voz para longa conversa com os felinos. Gato listrado ronrona sob afagos do monge tibetano. Este fato, meus amigos, não é ficção, é verdade, é a pura realidade. E ele revela que a própria ferocidade pode ser superada. Algo existe nos animais que os aproximam das famílias humanas. As feras não obedecem tão somente o instinto. Depois de ultrapassada a desconfiança no homem, elas terminarão pacificadas, como um gatinho, um cachorrinho. Os animais são nossos irmãos menores e merecem respeito. Na medida deste reconhecimento praticado, os chamados bichos se tornam cooperadores. Antes de cantar as glórias do Deus que nós não enxergamos, somos obrigados a respeitar os seres vivos que nos rodeiam por toda parte. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, nosso site está na telinha e convidamos vocês para acessá-lo. E ninguém deixe de visualizar o YouTube, onde quase 200 palestras se encontram disponíveis dia e noite. Dentre estas palestras, corre na frente aquela que se intitula Jesus ordenou trabalho no sábado, pelo conteúdo rico de esclarecimentos. Apelamos para que também você colabore conosco nesta cruzada de divulgação dos evangelhos, sem algemas. Divulgação, não esqueçam. Contem aos seus vizinhos e parentes. Pergunta importante está sendo feita e ainda não foi respondida por que Jesus, com toda a sua pureza ética, ordenou violação do sábado? Eles ainda não responderam. A nossa palestra explica por quê. Participem dela. O programa Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins, e pode ser transmitido pelo Facebook Live TV PG. Poderá ser transmitido. O Fernando está a postos lá, vamos ver. Nossos agradecimentos ao Fernando e ao Zube, que nos oferecem condições para a divulgação dos evangelhos. Em seguida, o nosso tema: misericórdia antes, depois adoração. O universo é movimento incessante. Dentro da barra metálica, elétrons e prótons dançam. Nada existe no universo sem dinamismo e vida abundante.
A legítima adoração devida ao Criador é consequência do assombro que o mundo criado por ele desperta. Os 3 reis magos que visitaram o menino Jesus anteciparam o GPS e foram guiados por uma estrela. Veja que maravilha! A natureza revela segredos para quem lhe demonstra cortesia. Ela coloca suas forças ao serviço de quem a hospeda. Exemplo deste entrosamento nós encontramos no livro de Reis, segundo livro. Leproso, o general Naamã procurou Eliseu. Vai, foi recado de Eliseu. Lava-te 7 vezes no Jordão e ficarás limpo. Segundo Reis 5, versículo 10. Embora contrariado pela recepção pouco calorosa, ele, o rei da cocada preta, se considerava digno de cortesia da parte do profeta. O profeta nem quis conversar com ele. Percebam, meus amigos, que de algum lugar surgiram substâncias químicas que destruíram as chagas do leproso. Isso mostra a afinidade da natureza com o profeta Eliseu. Aliás, em termos de afinidade com a natureza, tiramos o chapéu para o nosso rabi. Eis que sobreveio tempestade, e o barco era varrido pelas ondas. Ergueu-se Jesus, repreendeu os ventos e o mar, e a bonança se fez. Mateus 8, versículos 24 a 26. Maravilharam-se todos ao redor do mestre, balbuciando: quem será este que até os ventos e o mar obedecem? Mateus 8, versículo 27. O ser humano, apesar do verniz de pretensiosa cultura, ainda não percebeu as vantagens de cooperar com a natureza. Na opinião simplista da maioria, a natureza é aquilo que se alcança através dos 5 sentidos e nada mais. Tudo que se manifesta fora desta fronteira pertence ao sobrenatural, na opinião dele. Na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo define a missão do Cristo, em que Jesus se transformou. Prestem atenção nas palavras de Paulo, meus amigos. Deus fez habitar nele a plenitude e tudo reconciliar por meio dele e para ele, na terra e nos céus, estabelecendo paz pelo sangue da cruz. Colossenses 1, versículo 19 e 20. Por estas palavras entendemos que a missão do Cristo alcança a natureza de forma globalizada. Todos se encontram imersos neste caldo generoso. Quando Paulo fala em tudo reconciliar, ele mostra os efeitos da presença do Cristo planetário. Jesus não veio salvar somente homens e mulheres. O Cristo aperfeiçoará o habitat de todos os seres vivos. Percebam que Jesus repreendeu os ventos e o mar. Ele não os censuraria com palavras, se o vento e o mar não escutassem. Seria insensatez pronunciar palavras vazias. Quando Jesus misturou o pó da terra com saliva para untar os olhos do cego, ele adivinhou virtudes curadoras no caldo insosso da terra em torno.
Não podemos admitir algo espetaculoso para impressionar. Jesus não precisava desses expedientes. O sentido único da cena só poderia fazer parte da receita em se tratando de Jesus, porque Jesus tinha ética. Aquela pequena porção da poeira misturada com saliva obrigatoriamente fez parte da cura. Jesus viu remédio na poeira do piso, acrescentou saliva e esfregou a pequena porção nos olhos do pedinte. Substâncias iguais se encontram escondidas na terra e nos ares, nas frutas e nas verduras. Visão de conjunto é o que nos falta para definir serventias. Nós estamos rodeados de remédio e ignoramos. Desprovidos de olhos de ver, tais maravilhas serão desperdiçadas no saco sem fundo da nossa ignorância. Podem sobrar em nós a fé, a curiosidade, a confiança em Deus, tudo bem. Mas seguramente continuamos carentes de visão periférica. Seria indispensável resgatar o alargamento da nossa visão. Será urgente aprender a adoração segundo a vontade do Altíssimo, desfazendo coreografias que nada acrescentam. No silêncio do próprio quarto, como ensinou Jesus, interagir harmoniosamente com as revelações que forem permitidas pelo alto. Fica claro que Deus não depende de louvores e até se aborrece com certos figurinos. Puxa-sacos irritam o Senhor. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas tão somente aqueles que cumprem a vontade do Pai. Palavras de Jesus em Mateus 7, versículo 21. E os salmos, reclama o Crispim dos Anjos, e os salmos, Getúlio, não são eles exemplos de louvação explícita? Como entenderemos milhares de palavras laudatórias, formuladas mais para bajular do que para louvar? O Pai Celestial aceita cânticos de louvor, porque são necessários, não para Ele não, mas sim para nós outros. Deus dispensa esses louvores, mas Deus os estimula para que nós aprendamos a ser gratos. Os salmos surgiram para implantar a virtude da gratidão. Esta é a grande verdade. Quando louvamos a Deus, nós crescemos como seres humanos. Quando balbuciamos a frase muito obrigado, mergulhamos em atmosfera mágica de simpatia universal. Gratidão é a alavanca para nosso crescimento. Ingrato jamais será feliz. Eu vi pessoas reclamando, meus amigos, um garotão enorme, pão só com manteiga? Não! Eu quero queijo e presunto, exclama o garoto, batendo na mesa com raiva. Se fosse grato, ele não procederia daquela forma. Lembraria que milhões não têm sequer aquele pequeno pedaço de pão. Se Deus incentiva louvores, é porque deseja o crescimento da gratidão no coração dos seus filhos. E neste Filhos, meu caro, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado.
Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Anjo de Apocalipse, voando baixo, esclareceu o profeta João: a besta que viste era, mas deixou de ser. Ela vai subir do abismo e será destruída. Os habitantes da terra se espantarão de ver a besta que era e não é mais. E ela retornará. Apocalipse 17, verso 8. Vejam, meus amigos, percebam, prestem atenção, por favor. Vejam que a besta, ao emergir do abismo, perdeu malignidade. Foi destruída como besta, não como entidade, como individualidade. Por quê? Porque ela progrediu. Ela deixou de ser má. Então foi destruída a maldade nela, pela extirpação da ignorância. Ninguém confunda estes espíritos de humanos falecidos com os chamados, os imaginados chifrudos da teologia. Estes são seres humanos que desencarnaram e de repente estão com outra formação ética. Estes são ensinados e redimidos pelo Cristo interno e perdem o apelido de bestas. Não passam de seres humanos transviados temporariamente, porque todos nós somos temporariamente maus. O mal é passageiro, o bem é eterno. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quando entendemos que alguém era besta e deixa de ser, se define a força transformadora da evolução, através das muitas vidas. O Apocalipse ensina e nós aprendemos. Podemos cair nos abismos da ignorância e até sermos identificados como besta, mas a escravidão terminará pelo conhecimento da verdade. O homem mais perverso do mundo será líder das trevas, enquanto ignorante. Mas, como tudo é temporário, ele ficará livre e outro tomará o lugar dele. Aprendemos em Apocalipse que a besta é mutante. A besta era e já não é mais, diz o profeta João. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do nosso tema: misericórdia, antes, depois, adoração. Agradecer a vida, agradecer a saúde, agradecer a luz do sol, agradecer a casa onde moramos, agradecer a bênção da família e a dádiva do amor. Existe religião de origem oriental que aposta na gratidão como promotora da união fraterna. A todo instante eles repetem, como mantra: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quem agradece não está descontente. Quem agradece só pode estar feliz. Quem agradece se conserva coração aberto para exercício do perdão. Ninguém sequer imagina adorar ao Senhor fora das 4 linhas do agradecimento. Guiados por Salim Gabirol, Elique e o seu companheiro Najib, viajavam pelas montanhas da Líbia, empolgados numa grande aventura. Ao entardecer de segunda-feira, Fera emergiu do bosque e avançou na direção de Najib. Elique rápido muniu-se de um galho de árvore e deteve a fera. Ficou com aquele galho na frente do focinho do bicho.
Com risco de vida, Eli, que permaneceu a poucos passos do animal, munido apenas daquele frágil pedaço de árvore. Urrando, a fera ergueu-se nas patas traseiras, ameaçando saltar sobre o desafiante. Eli, que manteve-se firme atrás daquele precário escudo. Eli, que não arredou o pé. A fera desceu dos cascos, rugiu mais algumas vezes e finalmente se afastou para os lados da floresta. Os dois amigos se abraçaram emocionados. No dia seguinte, antes de partir, Nagibe gravou na pedra: neste lugar, com risco da própria vida, Eli que salvou Nagibe, que Alá possa abençoá-lo para sempre. A viagem continuou normalmente até certo dia, quando eles se desentenderam. Sangue quente, Eli que agrediu Nagibe, dando-lhe uma bofetada no rosto. Naquela mesma tarde, Nagibe escreveu nas areias quentes do deserto: neste lugar, por motivos fúteis, Eli que agrediu Nagibe. O guia Salim Gabirol manifestou estranheza. Não compreendi. Há poucos dias Eli que te fez bem e gravaste tua gratidão na pedra. Agora Eli que te fez mal e escreveste na areia. Por quê? Nagibe, emocionado, demorou na resposta. Seus olhos serenos se derramaram pela maravilhosa cordilheira líbica. Depois do intervalo, Nagibe explicou: o mal que Eli que me fez eu quero esquecer antes que anoiteça. Por isso escrevi na areia, para que o vento carregue a mágoa. O bem que Eli que me proporcionou, todavia, eu quero guardar por toda a eternidade. Eis a razão que gravei na pedra a notícia do seu gesto heróico. Este é o tipo de adorador que Deus prefere e que Deus abençoa sempre. Gratidão pelo irmão Sol, pela irmã Lua, pelo irmão Fogo. É o modelo cristão de viver. Gratidão por todas as coisas que passam pelas vossas mãos. Quem sabe agradecer não joga pedras. Quem sabe agradecer não agride. Quem sabe agradecer alcança dobradas chances de receber mais, de receber a cura e o perdão. O homem primitivo vivia de rastros, no fundo de cavernas, com medo das sombras e das feras. De repente alguém do grupo deixou escapar duas palavrinhas, duas só: muito obrigado. A magia da manifestação abriu sorrisos. Todos compreenderam as modificações ocorridas depois daquelas palavras mágicas. O conceito de família nasceu daquele agradecimento. A filosofia do grupo foi consolidada. Naquele evento, o ser humano aprendeu a andar ereto. O homem se agigantou no rumo da luz. No ABC do amor, o aprendizado deu passo gigantesco. Os quase primatas descobriram senha que os unia. Na gratidão expressa nasceram e se consolidaram laços de família. Pela influência do evento, tribos surgiram. A força da união afastou o medo da escuridão e das feras, e todos saíram para gozar a claridade do sol.
O homem primitivo começou a ser alguém no momento em que aprendeu a dizer: muito obrigado. Modelos de comunidade surgiram. No exato momento em que alguém manifesta gratidão, abrem-se conta corrente fraterna. Eu fico lhe devendo algo. Você igualmente se compromete comigo. Contrato implícito se formaliza. Mesmo que não seja passível de resgate, o vínculo persiste. Todos os relacionamentos são decalcados deste troca-troca fraterno. Permuta de socorro jamais terá fim. Hoje eu fico em dívida. Amanhã você será o devedor. Favores recebidos fabricam marcas. Pensando nisto, o mestre sugeriu troca-troca indiscriminado e amplo de gentilezas. Amai aos vossos inimigos, fazei bem a eles e emprestai sem expectativa de lucros. Lucas 6, versículo 35. Vocês já imaginaram alguém desgostoso de nós, de repente balbuciar um agradecimento para nós? Frase mágica pronunciada, inimizade desfeita. A estratégia do cristianismo é exatamente esta: matar o mal com a força do bem, destruir o inimigo pelo afeto, fazendo dele um irmão. Por perverso que seja o detrator, ele não ficará indiferente. A generosidade é fonte no jardim de Deus, esparramando águas vivas. Mahatma Gandhi costumava cantarolar versos do poeta Shamal Bhat, porque as ideias coincidiam com suas próprias ideias. Ele as proclamava onde estivesse, nas ruas, nas estações ferroviárias, nos templos. Todo lugar valia para semear a verdade. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais um rápido intervalo para os comerciais do canal, mas é um momentinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo voando rápido como um bólido. E nunca esqueçam sexta-feira, como nosso dia de encontro. Agora, a partir das 15h30 da sexta-feira, páginas da Bíblia e do Evangelho têm sido focalizadas sem algemas. Para a próxima sexta-feira já estamos elaborando outro tema em idênticos moldes. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Misericórdia antes, depois adoração. E voltamos ao Gandhi, falando sozinho. Ele despertava a curiosidade. E até hoje nos surpreende. A mensagem contida no poema, todavia, explica o seu interesse. Pelo copo de água que recebes, oferece refeição. Por aceno de cabeça, inclina-te profundamente. Por punhado de ervas, entrega a moeda de ouro. Por aquele que te salva a vida, não te negues a entregar a tua. Por benefício recebido, devolve 10 ao benfeitor. Pagar o mal com o bem é o mesmo que conquistar o mundo. As palavras do poeta parecem escritas nos evangelhos de tão semelhantes que são. Ao que te pedir a túnica, entrega-lhe também a capa.
Se fores obrigado a caminhar 1000 passos, caminha com ele 2000. Mateus 6, versículos 40 e 41, palavras de Jesus. O espírito de tal maneira desarmado se torna invencível. Com certeza a força da generosidade implodirá a pedra no coração do adversário. Somente frequentadores de igrejas desatentos ao desapego cristão resistirão ao despojamento que alguns consideram covardia. Imaginem Jesus. Um covarde, meu Deus do céu, como poderemos entender isso? O conselho é de Jesus. É Ele que nos fala essa linguagem fraterna do amor. A doutrina de Jesus confirma tudo. Ouvistes o que foi dito: amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, te digo: ama os teus inimigos e ora pelos perseguidores, para que te tornes filho do Pai Celestial. Mateus 5, versículos 43 e 45. Não adianta nós questionarmos a realidade. Se desejarmos sinceramente viver na graça, esta é a receita. Se esse Jesus que se tornou nosso Cristo já nos deu tantas provas de poder, alguém terá direito de duvidar das suas palavras? Alister Gelatli conduzia safari que realizava pescaria nas fronteiras de Zâmbia e Zimbábue. Isto aconteceu, meus amigos, no mês de abril de 1994. O grupo se encontrava em canoa sobre as águas do rio Zambeze. De repente aconteceu o grande desastre. Hipopótamo de 2 polegadas mordeu o barco de fibra de vidro e acabou ferindo todos os ocupantes. Pescadores ingleses foram tragados pelas águas do rio. Naquelas profundezas, ele estaria irremediavelmente perdido. Alister apelou em ardorosa prece, pedindo proteção. Ideia maluca lhe ocorreu, certamente inspirada. Introduziu a mão na garganta do crocodilo, que apertava a sua mão cada vez mais, e agarrou algo com força. A dor que o bicho sentiu forçou que ele abrisse a boca, e Alister retirou o braço preso. De forma simples, a intervenção divina o livrou da morte. Ele nadou desesperado ao encontro da margem. Foi então que percebeu que a escuridão da noite chegara. Durante a noite, as feras deixam suas tocas para caçar. Alister sangrava, e o sangue se tornava atração irresistível. De longe, o cheiro do sangue alcançaria o nariz das hienas. Ouvindo uivos cada vez mais perto, Alister se convenceu de que somente milagre poderia salvá-lo, e repetiu súplicas desesperadas. Exausto, tombou naquele mesmo lugar, manchando a grama com seu sangue. Chifres enormes apareceram então, movendo-se além da copa dos arbustos, lá em cima. Dali a pouco a temível fera aproximou-se,
e olhou demoradamente para Alister. O pobre homem gelou. Tratava-se de um búfalo africano. Este macho solitário se encontra entre os mais temidos animais da África. Alister conhecia histórias de caçadores pisoteados por eles até a morte. Sem a menor condição de fuga, entregou-se passivamente ao desfecho inevitável. Não conseguiria correr. O mais certo seria enfrentar a morte, pelo menos com dignidade. O animal se aproximou e ficou bem perto dele, olhando fixamente. Então o animal dobrou as pernas da frente com cuidado e arriou o corpo enorme sobre a relva. Perplexo, Alister escutou o búfalo ruminando tranquilamente pertinho dele. Então, ideia absurda se corporificou na sua mente. Aquele búfalo estava ali para protegê-lo. Só podia ser. Ele não o atacara. Foi tão forte a certeza que Alister pegou no sono e dormiu noite toda, de tão cansado. Acordou no dia seguinte sobressaltado e viu o búfalo se afastando lá longe. Alister estava a salvo. O búfalo o protegera dos outros animais que poderiam vir para sugar aquele sangue ainda quente. O sol nascia. O guia de safari jamais esqueceu o guardião silencioso daquela noite. Explicar ele não podia. A verdade, porém, era muito evidente para ser negada. Ele fora salvo por Deus através daquele animal. Cada vez que volta ao assunto, Alister Gelati se enternece, vertendo lágrimas de gratidão. O fato, meus amigos, é que somos devedores. A natureza é o manto do Senhor Deus. Os bichos, as flores, árvores e tudo mais fazem parte deste mundo maravilhoso. Todos nascem para servos do Pai Eterno e depois se tornam filhos. Se revelarmos boa vontade, este conjunto imenso abrirá suas portas e seus segredos nos serão revelados. Manter interação com o divino é o passo decisivo. A fera que salvou Alister compunha esta corrente. Se nos mantivermos em harmonia, a nossa prece jamais será inválida. O Pai Celestial tem o remédio certinho para cada um de nós. Vale a pena repetirmos sempre: muito obrigado, meu Pai. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E que as bênçãos divinas se derramem sobre todos os que se encontram além desta câmara. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.